Salve curiosos, tudo bom com vocês? Você deve estar se perguntando, quem que é esse cara no Cannabicast? É isso, a gente começa hoje a terceira temporada do Cannabicast. E o Cannabicast por temporada, ele muda os hosts. Não, brincadeira, não é isso que aconteceu não. Renatão foi para um novo projeto, então a gente deseja muita sorte para o Renatão. Eu já estava lá na produção onde hoje está a Duda temporariamente, porque não permitiram que ela viesse para o marketing de forma efetiva, então ela está ajudando hoje a gente aqui. Mas começamos de fato uma terceira temporada do Cannabicast, onde a gente continua trazendo médicos, relatos de casos. Inclusive a gente vai buscar pessoas que não apoiam o cannabis medicinal, que é algo que a gente sempre quis ouvir opinião contrária. Mas isso é para o futuro, tá bom? Então, primeiro eu quero agradecer as pessoas que ajudam a gente a construir o Cannabicast, que são os nossos patrocinadores. O pessoal da ONG Proviver, que é uma ONG que ajuda as pessoas a ter acesso a cannabis medicinal. É o primeiro link da descrição, vai lá no Instagram deles, manda um oi, às vezes precisa de ajuda, eles vão conseguir ajudar vocês, tá? E o pessoal do iGrow, que é a agência de marketing que faz a produção aí por trás de tudo. Eu sou o Miguel. Vou ser o comendador canábico a partir de agora, tá? Um personagem só pra gente falar de cannabis medicinal. E nesse primeiro episódio, a gente recebe a doutora Gleice Campos. Doutora, obrigado, tá? Obrigada pelo convite. Doutora, aqui no Cannabicast, a gente tem... como eu posso dizer? A gente tem uma pergunta-chave, que é como que a cannabis... seja a cannabis medicinal ou a cannabis tradicional, como ela chegou na sua vida e como você entendeu que ela faz parte do seu processo hoje e você consegue ajudar as pessoas. Conta um pouquinho pra gente, conta da sua história, o microfone é livre e aqui a gente está aqui para ouvir sua história. Olá, gente, bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que o que aconteceu comigo foi o mesmo que com muitos médicos, foi a procura de pacientes. Então, assim, eu trabalho numa casa, uma LPI, né, uma casa de repouso, e uma das filhas de uma das pacientes, ela queria iniciar o uso para a mãe e ela queria que eu administrasse. E ela ficou me cobrando, e eu não tinha segurança, né? Na faculdade, quando eu me formei há quase 15 anos atrás, não se falava disso, né? E aí ela ficou naquela, mas aí eu falei, não, eu tô vendo um curso, vou fazer, e fiquei, né? Dando uma enrolada e tal, até que ela procurou uma outra médica, e aí começou a usar e aí eu vi, né? Falei, gente... Viu os benefícios, teve melhora. Sim. A paciente usava um número absurdo, assim, de antipsicótico, né? Dos medicamentos alopáticos tradicionais. Isso. E aí ela... Logo depois que ela começou, já conseguiu reduzir, a paciente ficou mais tranquila. E aí eu percebi, né, ali em loco o benefício, aí eu comecei a estudar. Fui atrás de cursos e aí fui tendo segurança e foi isso, foi essa procura da paciente e a observação ali mesmo. E, doutora, você chegou a também ser uma paciente da cannabis? Você chegou a consumir, tomar medicamento para entender? Não. Assim, a minha experiência de... Tá no dosagem clínica. Em congresso, alguma coisa, experimentar até a questão do sabor, até para indicar para o paciente, mas assim, de usar contínuo, não. Interessante. Eu pergunto isso porque alguns médicos que passaram aqui no passado, eles dizem que tem esse relato que são pacientes. Eu mesmo sou paciente, né? Eu trato minha ansiedade com cannabis e eu vejo que ela tem, ela traz na realidade uma qualidade de vida totalmente surpreendente, coisa que a gente, sei lá, tomava outras medicações para dormir e você tinha aquele sono pesado, que hoje eu sei que não é o sono REM, né, que se fala, e você acordava cansado. Então, assim, você apagava na força, mas você não relaxava, você não dormia, não tinha uma recuperação. Com a cannabis é totalmente diferente. Eu consigo dormir, consigo me recuperar e acordar disposto, né? E eu acho interessante que para a geriatria, para a terceira idade, né, de uma forma geral, eu imagino que eles têm dificuldade para dormir, eles
o paciente fora da cannabis, como sim, que é sim. A qualidade do sono, a estrutura do sono do idoso muda, né? Conforme Sim. a gente vai envelhecendo, então ocorre realmente essa mudança na estrutura, principalmente pacientes com algum diagnóstico assim de doença neurodegenerativa, né? Então, Parkinson, Alzheimer, então essa estrutura é mais modificada. Então, realmente, essa questão do sono é uma dos meus carros-cheves, assim, em relação à procura, né? Tanto paciente idoso quanto pacientes mais jovens. Eu tenho paciente de 30 e poucos anos que faz o tratamento por conta de insônia. Então, assim, o leque é bem amplo, assim. E você chega a ter um comparativo, óbvio que não para o paciente, mas para o seu próprio estudo clínico. Você vê como que é o desenvolvimento do paciente mais novo, do paciente com mais idade. Eles têm uma resposta de velocidade parecida? Acho que quanto mais idoso, melhor a resposta. Sério? Sim. Que legal. O sistema, assim, porque vocês já devem saber, né? Eu sou quase idoso, talvez sim. Não, a Duda é muito jovem, por exemplo. Não, eu digo assim, porque a gente tem, né, os endocannabinoides e aí aquelas reservas, né, elas vão diminuindo, né? E aí, conforme você, quanto mais idoso, né, menor essas reservas, aí você repondo com os fitocannabinoides, aí o efeito é melhor e mais global, né? Então eu vejo muito isso, assim, de você, o paciente procurar por uma coisa e você conseguir melhorar até outras coisas, assim. Então, por exemplo, dor crônica. Eu vejo que é uma coisa também que procura muito, assim. Veio por conta da dor, mas você vai melhorar ali também a qualidade do sono, você vai melhorar ali a questão da ansiedade, e aí, óbvio, o paciente sem dor, o paciente vai ficar mais feliz, né? Vai ficar mais disposto para sair, mais disposto para fazer uma atividade física, né? A fisioterapia, porque ele, dependendo da dor, você fala com ele, olha, precisa fazer, mas o paciente tem zero vontade, né? Porque tá ali em sofrimento. Então, eu percebo isso, o leque é maior, assim, realmente no paciente mais idoso do que o paciente mais jovem, assim. O paciente mais jovem, venho por conta da insônia, então, ok, você tem ali a resposta da insônia, mas você não vê esse até mesmo porque ele não tem tantas outras manifestações clínicas quanto, às vezes, algum dos idosos, né? E você falou sobre dor crônica, e é uma dúvida pessoal, tá, doutora? Quando que a dor de fato é crônica? Porque dor, teoricamente, a gente tem, porque eu abusou do exercício, sei lá, pisou torto, ou tem o repetitivo, mas aí passa a ser chamado de LER, né? Que é a dor pela repetição, sim, né? Sim. A dor crônica, aonde que efetivamente ela aparece, que eu posso dizer assim? Por exemplo, você tem uma dor ali no joelho, uma dor que já está há meses, vamos falar, 3 meses, uma dor no joelho esquerdo. Aí você já considera, né? E já é considerado dor crônica. Isso. Não tem nada a ver com uma falta de lubrificação ali da rótula? Ou não, então, aí você... Dor crônica, você está falando assim no geral, mas você precisa saber o que causou. Então, você pode ser uma artrose, que está provocando isso, entendeu? Que é ali o problema ali da cartilagem, pode ser talvez alguma lesão em menisco, alguma coisa, enfim. Aí você vai investigar o que está provocando. A dor crônica é um nome global, assim, que você vai envolver bastante coisa ali, né? Então, por exemplo, fibromialgia. Fibromialgia, o paciente tem uma dor crônica. Chega num ponto interessante, e aí encaixa nisso, né? Também numa dor crônica. Dor crônica é um guarda-chuva que pega várias... Pega geral, vamos dizer várias assim, coisas. todas as dores, né? Isso. E com relação à fibromialgia lá dentro da clínica, né? Sim. Eu imagino que, óbvio, deve ter uma série de idosos lá, né? Cada um tem a sua patologia ou não necessariamente está atrelado à patologia lá? Eles estão para repouso? A maioria é portador de doença neurodegenerativa, né? A maioria. Tá. São poucos os casos que não, mas a grande maioria, sim. E aí a doutora consegue, caso a caso,
tratar com cannabis ou tem alguns que você precisa buscar algum recurso adicional? Eu queria que você contasse um pouquinho desse... Sim. Do ecossistema que você tem lá. Então, por exemplo, Alzheimer, né, que é uma coisa uma doença que eu trato muito, assim, eu tenho muitos pacientes em acompanhamento. Eu sempre utilizo as medicações tradicionais. Então, assim, hoje em dia, as medicações... Vamos supor, o paciente foi feito o diagnóstico. Eu sempre explico que é necessário usar as medicações tradicionais. A cannabis vai ser um plus a mais, né? Então vai ser um acréscimo ali, porque as medicações que a gente tem hoje, elas não mudam a história da doença. Você vai desacelerar a evolução da doença, mas a doença evolui, com ou sem remédio. Só que com o remédio a evolução vai ser mais retardada, né? E aí a gente tem a cannabis como um adjuvante ali no tratamento, Sim. Pensando ali naquele início. Mas eu sempre priorizo essa associação com as medicações tradicionais. Eu não acho que a gente deve... eu não acho que a cannabis é uma panaceia, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter cautela. Então, assim, a gente tem essas medicações tradicionais, então, assim, vamos fazer uso e aí a cannabis vai ajudar. Então, se, por exemplo, diferente do antipsicótico, o antipsicótico, a gente não vai trazer ali benefício ali, a gente não vai atrasar a evolução da doença com o antipsicótico, muito pelo contrário, né? Se aumenta, por exemplo, o risco de outras, o risco de queda, né? Enfim. Nossa, imagina, é perigosíssimo. Né? Na geriatria, a gente sempre tem muito medo de queda, né? Então, piora, né, dos índices de colesterol e tal, enfim. Mas, então, assim, esse paciente que está necessitando, né, da introdução do antipsicótico, então, paciente que tem muita agitação psicomotora, ou paciente com problema de insônia, então, assim, com a cannabis, em geral, você consegue resolver esses problemas aí, com uma coisa só, né? Então, assim, você vai conseguir melhorar a insônia, vai conseguir melhorar ali essa questão da agitação, entendeu? Mas eu mantenho as medicações tradicionais. Isso. Então, assim, paciente já... Porque no Alzheimer a gente tem uma escala, né? Uma escala FAST da evolução. Então, assim, por exemplo... não sabia disso. Essa escala, então, assim, por exemplo, paciente que tem dificuldade para escolher a roupa sozinha, paciente que tem dificuldade para ir no banheiro sozinho, que já precisa de ajuda para banho, paciente que não comunica nada, fala zero comunicação, só fica ali com contato visual. E aí tem essa escala. Então, assim, até essa escala é um guia, óbvio, né, que não é ciência exata, né, para você, mas assim, é um guia para você até saber, por exemplo, uma das medicações do Alzheimer, uma das medicações alopáticas, não tem indicação da gente manter já no paciente no estado grave da doença. Então, então vamos tirar essa medicação, entendeu? E aí a cannabis a gente mantém ali, que vai ser um fator de equilíbrio, vamos dizer assim. Não, sim, eu digo que a gente mantendo, a gente vai conseguir melhorar essa questão, manter ali esse controle do alteração comportamental, entendeu? Esse tipo de coisa. A questão do sono, a questão das dores. Então, assim, pensando nesse paciente aí do Alzheimer já avançado, às vezes o paciente pode estar acamado, né, com muitas contraturas e a cannabis ajuda muito nisso, né? Sim. Então o paciente não consegue verbalizar o que está acontecendo, mas está, né, chorando, muito agitado por conta de dor. Claro. E aí você com a cannabis você consegue melhorar, então o paciente fica mais tranquilo. Dá mais qualidade de vida também. Sem dúvida. Comunicação, às vezes você não consegue melhorar, por exemplo, a questão da memória em si. Então, eu sempre falo para a família, não vá pensando que olha, ele vai melhorar muito a memória, que às vezes em rede social a gente vê muita coisa, né? Dá a impressão que tem muitos milagres, não que não existam, isso, tá? Mas... Sim, e isso, eu falo, é mega sena. Então, se pode ser que aconteça, pode ser, mas não entre com essa expectativa. Né? Então, assim, você vai melhorar a comunicação, então, às vezes, o paciente está muito apático, você consegue melhorar essa questão da comunicação, a questão
dele, por exemplo, comer sozinho. Então, às vezes, um paciente que já não tinha perdido essa questão, você consegue resgatar, entendeu? Nossa, que incrível. E, doutor, outra dúvida pessoal minha, tá? Por que geriatria? Tem alguma paixão ou da família? Já tem seu pai é médico também? Não. Não? Na minha família eu sou a única. Lá, minha mãe e Você é a meu única pai. médica? Você é a médica da família, então, imagina, né? Então, na faculdade, eu tive, né, a grade de geriatria, e aí um professor lá, o Elcio, era um amor, assim, maravilhoso, e aí ali você já começou, né, a ter um olhar diferenciado. Aí ainda na faculdade eu fiz fazer alguns plantões numa ILPI, né, Instituição de Longa Permanência para Idosos, e ali eu acho que foi o acerto, assim, tipo, não, é isso que eu realmente gosto tal, e que me encanta, Ah, que legal. Eu imagino, né, porque medicina normalmente já é uma faculdade de longa duração para se estudar sim. mais a especialização e é agora, assim, a cannabis é milenar, mas Sim. é agora mais recente que as pessoas falam de sistema endocannabinoide, né? Sim. Como foi para você, depois de formada, chegar nesse ponto e de, tem mais um sistema, que é o endocannabinoide, para eu estudar, para eu adaptar tudo que eu aprendi lá na faculdade e aí trazer para essa realidade de hoje? Porque hoje, de fato, eu vejo que a cannabis ela é uma realidade. Sim. Todo mundo fala sobre, Agora nem todo mundo veio para ficar, entende, né? Não é modismo, assim, que vai passar. Exato. Sim. Ela teve uma época de modismo. Eu não estava dentro do mercado, mas eu lembro ali que entre 16 e 18 tinha muito esse boom de cannabis medicinal, mas o pessoal se confundia muito com o uso do cannabis adulto, né? Ah, sim. E aí tinha o pessoal do movimento da Marcha da Maconha que também apoiava, mas não sei se comunicava da forma correta o que precisava ser comunicado. Sim. Hoje eu vejo que é muito separado. Sim. Hoje eu vejo que tem médicos aí que apoiam liberação, tem médicos que são contra a liberação, mas independente disso, medicinal, todos entendem que cannabis está aí e é uma realidade que está mudando a vida de pessoas. Relatos de, de pacientes que tiveram melhoras totalmente significativas, tem aos montes na internet, inclusive a gente tem também. E aí, voltando para a pergunta, né? Porque eu fui, voltei, eu estou me readaptando a ser um host, tá, pessoal? Então, tenham paciência comigo, por favor. Nem sei se a câmera estava em mim, né, Duda? Mas isso faz parte também. Mas, voltando para a pergunta, doutora, como que foi identificar que existia algo a mais dentro da medicina, né? Eu sempre gostei de estudar, eu acho que é importante, né? Show. A gente constantemente tá nessa evolução. E aí eu tenho muito interesse e eu acho que o que motiva mais é quando a gente vê realmente, assim, na prática, assim, né? Então, assim, até hoje, eu acho que eu tô desde 2020, assim, acho que eu comecei os estudos, assim, em 2020. Ainda hoje eu me surpreendo com alguns resultados, assim, sabe? Então... por exemplo, tem uma paciente. Eu trabalho também no SUS, né? Eu trabalho no consultório particular, tal, mas eu também trabalho no SUS. E tem um caso de uma das pacientes lá, uma paciente que ela tem uma leucemia já em cuidados paliativos, um caso bem grave. E aí ela veio assim na primeira consulta, assim, a paciente sofre. E ela tem além da leucemia, ela tem um diagnóstico também de demência. E aí ela, cabeça baixa, na cadeira de rodas, tal, muito anêmica, óbvio, né? E aí ela tava com uma plaqueta muito baixa naquele dia, eu até falei com a filha, não, leva pro hospital que ela faz o acompanhamento, tal. Sim. Que ela provavelmente teria que tomar alguma bolsa aí de plaqueta, de sangue, que era uma coisa recorrente na vida dela, enfim. E aí eu prescrevi o óleo para ela, eu prescrevi até um que é 1 para 1, né? CBD e THC, um full, mas que é 1 para 1. E aí, beleza, depois de um mês a paciente voltou, a paciente estava muito mais comunicativa, assim, muito mais o olhar, assim, cabeça elevada, bom dia, sabe, assim, e a filha ficou, assim, impressionada, e foi interessante, assim, que teve um
uma confusão lá, negócio de agenda e tal, enfim. E aí que ela caiu, tipo, no meu colo, né? Entendi. Não era pra ter sido eu, né? E aí a Sério? filha... Graças a Deus que foi. e a filha falou, olha, eu acredito muito em Deus, tal, e eu tenho certeza que isso foi coisa de Deus pra ela ter caído aqui com você e você ter prescrito. Ah, com certeza. Então, doutora, a gente tem um parceiro que é o Cannabis Class, que ele ajuda muito na educação e capacitação de novos médicos, de médicos, né? Não de novos médicos, Sim. de médicos a se tornarem prescritores de cannabis. Você, nas suas redes sociais, você tem o hábito de falar sobre cannabis medicinal, se filmar mostrando um frasquinho ou dar relatos de caso? Como que você trabalha cannabis medicinal com a sua profissão nas redes sociais, se você tem esse costume, né? Sim. Não, eu tenho Instagram, mas eu não sou de falar muito no dia a dia, não. Tenho lá, né, que eu sou prescritora, tem um outro no Google, né, eu falo, mas assim, em rede social em si eu não sou de ficar falando, não, entendeu? Porque assim, o que na minha vida a cannabis, né, é uma ferramenta de trabalho. Então, assim, é mais uma coisa que eu posso estar ofertando, mais uma possibilidade que eu posso estar ofertando para o paciente. Mas eu não tenho interesse em, por exemplo, ser conhecida como uma médica que só prescreve cannabis, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta de trabalho. Então, é uma coisa a mais que eu posso utilizar em prol do benefício do paciente. Mas eu não quero, porque uma vez aconteceu, o paciente que passou comigo, a esposa do paciente passou comigo em busca, né, da prescrição, e aí um dia o marido falou, você faz tipo outra coisa sem ser isso, né? Aí eu falei, gente, eu nem faço propaganda, né? E ainda ele achando que era só isso. Então assim, eu nunca quis criar essa imagem assim que é só isso, entendeu? É uma ferramenta de trabalho. Para mim, eu considero assim, é uma ferramenta muito importante, sim, mas é mais uma ferramenta, entendeu? E você discute isso, então, ali dentro do consultório. Então, vamos supor, se eu fosse levar a minha mãe, porque eu acompanhei muito minha mãe. Sim. Você, a hora que está ouvindo o histórico do paciente, você fala, acho que cabe a cannabis. É mais ou menos assim? Sim, isso. Ou o paciente já vem, quero. Tem muitos pacientes que vêm já, então assim, lá na anamnese, né, eu pergunto, qual a queixa principal, e aí ele fala, eu tô com insônia e aí eu vi que você prescreve cannabis e eu não me dou bem com as medicações alopáticas, então eu queria estar tentando, se for o caso. Então, assim, e isso é uma das coisas como você citou, o paciente vem e aí eu falo, olha, você já ouviu falar? Eu acho que nesse caso seria uma ótima ferramenta, acho que ia ajudar muito. Então, nesse sentido, entendeu? Ah, entendi. Eu digo isso porque eu pelo menos como paciente, hoje eu tenho facilidade de encontrar um médico prescritor de cannabis. Então, se eu tivesse que tratar algum tipo de patologia, sei lá, eu ia achar um cardiocanábico, por exemplo. Falei que eu fui no médico hoje, eu atrasei, eu preciso fazer um check-up de coração. Então, eu vou buscar um cardiocanábico. Nem sei se existe, mas se não existe, fica a dica aí. Um cardiologista que aceite, né? Seja também prescritor de cannabis. Não sei, eu acho que isso é uma ferramenta, entendo, mas acho que pode ser até muito mais no próximo futuro, futuro próximo mesmo. Porque a gente vê que agora o SUS já está começando a distribuir para algumas patologias de forma gratuita. Óbvio, a gente gostaria que fosse para muitas ou para todas. Mas, ao mesmo tempo, esse para todos a gente fica meio balizado ali no permissionismo, né, que é o termo muito usado. Sim. Como que isso é para você, doutora, dentro do consultório? Você acha que é interessante a liberação geral ou a gente focar sempre só no âmbito medicinal da cannabis? Mas você está dizendo do uso adulto? Eu falo de uso adulto porque eu sei que existe a prescrição de cannabis também inalada. Sim. Só que aí o médico que faz a prescrição junto com uma pipeta de vidro para diminuir a temperatura da fumaça. Mas a Anvisa até proibiu, né? Foi proibido isso? Antes, realmente, conseguia-se importar as flores, né? Tá. Então, mas agora a Anvisa não proibiu, né? Então, esse mês
meio... Já era. Como medicinal, assim, não é possível. Então, medicinal hoje a gente sempre vão ser óleos, gomas, creme, né? O gel, essas vias. O que a doutora está mais acostumada a prescrever? Óleo. Assim, na geriatria a gente aprende, né, que a gente sempre tem que começar devagar, mas sempre seguir em frente, né? Então, assim, não é porque é idoso que você vai dar subdose de remédio. Então, você começa devagar, mas você segue. E então, por conta dessa doutrina, né, eu com a cannabis foi assim, eu começo o óleo, então assim, eu sempre opto por começar uma gotinha, então assim, vamos ver, né, como é que vai ser, eu vou aumentando ali de 3 a 5 dias, então assim, bem tranquilo assim, para não ter nenhum susto. Então, tanto é que eu nunca tive nenhum problema, assim, quanto a isso. Então, acho que é por esse fato da gente começar mais devagar mesmo, sabe? Então, eu opto pelo óleo, assim. A não ser, então, se, por exemplo, uma paciente, ela já fazia uso, então, assim, de X miligramagem ali, então eu já sabia quanto que ela estava usando por dia e ela optou pela goma. Então, aí foi uma opção assim, ao invés de eu tomar tipo 10 gotinhas, vou tomar meia goma, vou chupar meia goma. Às vezes é uma curiosidade do paciente, viu que tem goma em algum lugar, e falou, doutora, pode mudar? O gosto. Porque assim, eu às vezes que eu te falei, né, de congresso, então eu experimentei, achei o gosto muito tranquilo, mas tem paciente que não gosta sensível. Do gosto, fala assim, gostinho, porque tem um gostinho de mato, né? O óleo que eu tomo é saborizado de menta, então não que experimentei o natural, mas dizem que mais um gostinho, mas bem tranquilo assim, mas é gosto, né? Então... E as gomas, elas são gomas, né? Sim. Assim, remete até à infância um pouquinho, talvez, sim. né? Então, mas na introdução não, porque a goma você não consegue picotar tanto assim para você começar com uma dose mais baixinha. O óleo você tem essa... Acredito que até porque na composição ali da goma não vai estar tudo dividido milimetricamente correto, né? Se cortar a goma no meio não é garantido que vai ter a miligramagem. Não, a princípio sim. Você... Por exemplo, tem goma de THC, né? Então você consegue tipo dar um quarto. Mas de qualquer forma, mesmo você cortando em quarto... Uma goma de 100 miligramas, você cortar em 4, é garantido que uma fração dessa é 25? Olha, interessante. Sim. Eles dizem que é uniforme, completamente homogêneo. Eu assim, tenho um entendimento, mas sou leigo tecnicamente, né, doutor? Sim. Eu imaginaria que não, porque é uma goma, acho que... Não sei. E o óleo, acho que ele acaba sendo mais rápido a absorção ou não? Não tem diferença? O óleo é sublingual, né? Então a absorção vai ser mais rápida, né? A goma você vai acabar engolindo, né? Mas o óleo sublingual. A gente deixa ali uns segundinhos antes de engolir, né? Então eu faço errado. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Eu já vou lá, dou minhas 6 gotinhas e tchau. É bom segurar um pouquinho na língua. 30 segundos antes de engolir. Então, melhor passar para mais gotas, porque a ansiedade eu vou ficar contando. 1, 2, 3, 4, 5. E outra coisa também, não sei se você sabe, é a questão de uso relacionado ali com alguma refeição, né? Não, como assim? Explica mais. Assim, porque assim, se você toma, vamos supor, em jejum, a absorção não vai ser tão eficiente quando você toma depois do café da manhã, por exemplo. Sério? Entendeu? Porque por se tratar de um óleo, a absorção vai ser maior quando você ingere junto ali de um alimento de um alimento que tenha óleo, entendeu? Então assim, fiz um ovo mexido ali com um pouquinho de azeite, entendeu? Isso vai ajudar. Às vezes, vamos supor, à noite, você jantou ali, você tomou as gotinhas, uma saída, talvez você tomar, sei lá, se for o caso, tomar com uma cápsula de ômega 3, que vai ajudar ali na absorção, entendeu? Olha, eu tomo ômega 3 de manhã. A absorção é melhor quando está relacionada a algum alimento, entendeu? Nossa, não imaginaria, porque eu pensava o oposto, porque de repente ingerindo alimento, teria que escovar o dente para limpar a boca, para o óleo, sei lá, ter uma melhor absorção. Não, então assim, por exemplo, você jantou, aí você escovou seu dente e aí você tomou ali, entendeu? Nossa,
Bom, foi boa a explicação, porque na minha cabeça aqui já estava bagunçado já. Já estava com a colherzinha de arroz e o olhinho junto, tentando harmonizar como se fosse um vinho. Depois ali da refeição, entendeu? Acabou, comeu, aí você vai e pinga. Tanto que de manhã eu escovo o dente, enxago a boca, mas não uso vou falar a marca porque eu esqueci o nome, o Cepacol, né? Pra deixar a Listerine, patrocina nós aí, inclusive. Não uso porque eu tenho a impressão que deixa muito ácido na boca e talvez seja prejudicial para o óleo da cannabis. Tem a ver isso? Sim. Que eu saiba, não, tá? Porque, assim, se você tomou seu café da manhã, né? Então, assim, um ovo mexido, queijo branco ali, e aí você escovou... eu sou fitness. Você escovou... Tô tentando ser fitness. Você escovou o dente, você usou, e aí vai... Você deixando ali os 30 segundos para a mucosa absorver. E o sublingual é a maior absorção que a gente tem no nosso organismo, assim, de... Aí no caso o inalado seria o inalado mais rápido, né? Mais rápido. Mas o sublingual vai ser mais rápido do que você tomar por via oral, no caso, né? Mas o mais rápido realmente é o inalado. E o intranasal é rápido também, né? Intranasal? Tem. Utiliza muito para paciente com crise convulsiva. Então, assim, paciente ali na crise ativa, você vai usar e aí passa mais rápido. Nossa. Você não imobiliza o paciente, né? Você vai segurar ali a cabeça só para ele não ficar batendo a cabeça, né? Lateralizar, né? Mas e aí você utiliza para tentar diminuir o tempo ali da crise. Engraçado. Nasal eu imaginaria que não seria uma absorção tão rápida assim. Nasal e inalado mais rápido. Que máximo. E doutora, vamos falar um pouquinho assim, você atende numa clínica sua, né? Atendo num consultório. Conta pra gente, inclusive para essa câmera aqui, pro pessoal que está assistindo, como que o pessoal entra em contato com você para poder, sei lá, levar a mãe dele, o pai? Quais são as idades que você atende? Eu não sei se tem isso. Não? Então, minha paixão é geriatria, né? Mas eu também gosto muito, por exemplo, da questão da medicina do estilo de vida. Então, por conta da medicina do estilo de vida, acaba que pacientes mais jovens também procuram, entendeu? Mas na geriatria a gente não tem isso, assim. No particular, no SUS é acima de 60 anos. Isso. Sim. Mas no particular a gente não coloca esse limite, assim, tipo, só acima de 45. Eu costumo brincar assim, você está sentindo que você está envelhecendo, então é a hora de procurar um geriatra. Então não tem isso assim. Então vamos supor, como eu disse, tem paciente de 30 anos com queixa de insônia que aí procura, entendeu? Uma vez uma paciente procurou porque eu sou mais nova do que ela e ela queria uma médica para acompanhar ela até ela envelhecer. É mesmo? E ela falou, olha, então, já que você é mais nova, isso que é planejamento. Teoricamente, eu vou viver, irei viver mais do que ela, então vou poder acompanhá-la até a morte. Isso que é lifetime. E aí o objetivo foi esse, entendeu? Entendi. Ela quer um paciente que conheça o caso dela. Então, assim, ela quer um médico que conheça. Então, daqui a 20 anos, aconteceu X coisa. Não, a doutora Gleice me acompanha há 20 anos e ela tem o quê? Uns 42, alguma coisa assim, 45, alguma coisa assim. E aí o objetivo é esse, de acompanhar a longo prazo, médico da família, né? De acompanhar. É legal uma pessoa já pensar assim, de verdade, eu acho que é super interessante, porque... Sim, a questão é você, quanto antes, melhor, né? Então você vai antes que o problema esteja instalado, né? Então você vai realmente para prevenir, né? Não já tá ruim. Sim, não, e a própria questão de prontuário, que eu acho que é super sensível. Sim. Muitas vezes você, sei lá, tá pagando um plano de saúde bacanérrimo e aí você tá com o médico A. Sim. E aí, às vezes lá no plano bacanérrimo, com o médico A, o médico sai daquela rede.
vem outro lugar. Sim, sim. E aí você muda Isso é péssimo. Então, aí o seu prontuário médico vira uma montanha-russa, né? Sim. Então, acho que a partir do momento que você tem uma pessoa que você pode também ter um lifetime Sim. real, né? Sim. Te acompanhar, de repente, vou fazer 40 anos agora. Então, eu quando tiver com uns 75, se eu chegar lá, talvez seja interessantíssimo ter alguém que tem o seu prontuário, viu onde iniciou alguma patologia e tratou e evoluiu, melhorou, não melhorou, onde estamos hoje. Acho que é um pensamento interessantíssimo. E o vínculo, né? Porque assim, você criar vínculo com o profissional, né? Isso está diretamente relacionado ao sucesso do tratamento, né? Então, assim, tem que confiar no profissional, né? Criar esse vínculo, porque senão... Mas essa questão do acompanhamento, você evita muito problema, né? Com certeza. O médico que conhece... Semana passada, tem um paciente que eu já faço um acompanhamento dele, da esposa, eu faço visita domiciliar na casa dos dois e tal. E isso desde, 2018. Eu fiz o diagnóstico dele do Alzheimer e aí a gente acompanha desde então. Caramba. Aí depois a esposa começou a passar, então na semana passada ela me ligou e falou, olha, ele acordou assim, o que eu faço? Eu levo para o hospital. Então assim, eu conheço o basal dele. Tá. Então eu falei, não, pode levar, e ficou na UTI e tal. E aí talvez, se ela não tivesse esse médico que conheça, ela ia ficar esperando um pouquinho mais para ver se ia melhorar. Coisa pior, Exato. Então, quando você conhece, é muito mais fácil. Né? Eu acho que a palavra que remete a isso é prevenção, né? Sim. Querendo ou não, você ganha na prevenção. Essa acaba sendo uma medicina preventiva, pode-se dizer assim, muito. Né? A gente trabalha muito com prevenção. Não sei se o termo existia, mas acaba sendo uma garantia extra, porque é interessantíssimo. Sim. Porque, assim, por exemplo, a questão dos exames de rastreio, né? Então, vamos supor, você vai para fazer um check-up e aí o médico viu, vamos supor, olha, tem, né, tal idade, vamos pedir uma colonoscopia. O paciente não está sentindo nada. E aí, outro dia aconteceu isso, a paciente não tinha nenhuma queixa, eu falei, vamos fazer, ela não queria fazer, ela, não, eu tenho medo e tal. Eu falei, não, vamos fazer. Normal, né? Vamos fazer. E aí fez. E aí veio a alteração. Sério, olha. E ela estava super bem, assim, foi uma surpresa que era... a gente não estava investigando uma doença, né? Então, você fazer um exame de rastreio é diferente de quando você está investigando, procurando mesmo alguma coisa, né? É que é silencioso, né, a mudança. Sim, então, sim. Esse que é o problema. E aí você resolvendo já quanto antes, melhor, né? A chance de sucesso é muito maior. Com certeza. E doutora, desse pessoal mais jovem, aí eu fiquei bem encantado com esse lado mais jovem da geriatria, né? A maioria deles vem realmente com essa reclamação de sono, de insônia, ou tem alguma coisa a mais que você falou, olha, Miguel, isso aqui também tem bastante? Hoje em dia, a maioria dos mais jovens é sono e também ansiedade. Sono, ansiedade, depressão, então acho que é o que mais motiva mesmo a procura. Faz todo sentido você também ser uma prescritora canábica, porque ansiedade, depressão e insônia, acho que a cannabis tem infinitos estudos e relatos positivíssimos, né? Sim. De sucesso. Poxa, muito legal. O paciente, por exemplo, uma paciente, ela é atriz, então ela chegou a fazer o uso da medicação alopática e aí ela ficou, as palavras dela, robotizada. Sim. Então, aí ela faz terapia e a terapeuta dela falou, não, para com isso, né? E aí deu um insight, vou procurar um médico que prescreva cannabis. E aí ela veio por conta disso, entendeu? E aí junto dessa questão da ansiedade, ela também tem dores, né? E assim, a medicação alopática que foi prescrita para ela, realmente é a medicação mais indicada para o quadro dela. Mas ela não se adaptou, mesmo com a dose mais baixa, ela não se adaptou. Então, com a cannabis foi diferente. Ela ficou bem. Acho que é até rápido, inclusive, né? Talvez. Sim. Porque a cannabis tem essa velocidade, né? Acho que nas primeiras semanas de tratamento a pessoa já vê que existe uma evolução significativa, né? Aí depende muito, né, de cada paciente, né? Tem paciente que é muito rápido.
Tanto é que tem paciente, às vezes, que fala com uma gota. Aí é mesmo. É isso. Aí eu até brinco, eu falo, calma. Esse com certeza ansioso. Mas tem paciente que demora um pouquinho mais. E também tem paciente que não responde, né? Natural. Como qualquer outro tratamento, né? Eu tenho, minha tia, a gente levou uma pomada para ela, que ela tinha uma dor na região de coxa, panturrilha e joelho. Sim. E a gente aplicou pomada, uma pomada inclusive com uma concentração 4.000 miligramas, forte. Sim, sim. Zero resultado. E aí eu falei pro meu primo, acho que é melhor investigar mais, de repente. Sim, sim. Se é algo que já está até afetando cartilagem aí. Sim. Talvez, acho que só cirurgia, né? Não existe um milagre aí também. Sim. Se for essa questão. Mas a questão da dor em si não teve resposta. Sim. Então, assim, acho que por mais que a cannabis ela seja também maravilhosa, sim. Eu sei que é errado, né? Não é uma panaceia. É bacana a gente bater martelo nisso. Sim. Não é para tudo, não serve para tudo, não é essa bagunça. Sim. Mas como a gente vê muito resultado positivo, às vezes a gente se empolga achando que, sei lá, passa cannabis aí que resolve. Sim. Talvez a gente também tenha que prestar atenção nas outras coisas que acontecem com o nosso corpo e investigar mais a fundo uma coisa ou outra, né? Eu acho assim, muito importante para os médicos, uma decisão minha, né? Então, assim, eu prescrevo para aquelas doenças que eu sei tratar da forma convencional. Então, assim, eu não vou prescrever para endometriose. Não sei tratar endometriose. Sim. Não é meu dia a dia. Sim. Então, eu não vou falar, trato endometriose. Se eu não sei como que trata convencionalmente, eu não vou me meter nisso. Então, uma escolha pessoal é isso. Eu só trato para as doenças que eu sei tratar. Perfeito. Se não existisse a cannabis. Então, eu acho que isso aí para não virar bagunça, né? Eu acho que é perfeito. Isso te torna mais especialista ainda na tua área, porque acho que é isso, né? A gente tem que ter total domínio para poder passar confiança, óbvio. Sim. Você não pode prometer nenhum tipo de resultado, eu sei, né? Sim. Mas eu acho que garantir uma confiança para o teu paciente, falar assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Acho que isso é fundamental. Acho que, infelizmente, eu sei que nem todos os médicos pensam assim. Uhum. Porque, querendo ou não, apesar de salvar vidas, tem aquele lado financeiro, né? Então, sim. É muito delicado isso. E eu acho também muito importante quando você o resultado vem, né, mais forte, quando você também associa outras coisas. Então, por exemplo, a artrose. O que é sabido que ajuda muito para controle de dor na artrose? Vai voltar a cartilagem? Não, mas vai controlar a dor. Então, assim, o paciente com sobrepeso perdeu peso, então ajuda bastante. Então, se o paciente que perder 10% do peso, a gente já vai ver uma melhora e a musculação. Porque o que acontece? Você fortalecendo ali a musculatura ao redor ali do joelho, vai trazer mais estabilidade e com isso diminuir a dor. Então, assim, com a cannabis, já aliviou a dor e o paciente se dispor a fazer essas coisas, né? Então aí a melhora é muito maior, né? Imagino que sim. Olha, doutora, a gente está chegando no fim do nosso papo, porque aqui é para ser condensado. Antes de eu dar as considerações finais para o pessoal, queria que você desse um recadinho para os teus pacientes, para quem te segue. Fique à vontade, aí depois a gente volta para mim e a gente encerra. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu acho que o recado é que a gente deve sempre procurar fazer o que está mais fácil, né? Mais fácil no sentido, acho que mais fácil não foi o termo correto, mas a gente procurar o natural. Então, assim, a higiene do sono, antes da gente pensar em medicar, né? A gente fazer a higiene do sono correto, inserir atividade física na nossa vida. Através da atividade física a gente vai estimular o sistema endocannabinoide. Então, assim, dormir bem, alimentação rica em planta. Não quer dizer que você tenha que ser vegetariano, né? Que eu não sou, mas assim, você dá preferência para uma alimentação rica em planta, você vai melhorar muito a sua qualidade de vida.
tentar controlar estresse, né? Fazer meditação, yoga. Então, assim, a gente consegue resolver muita coisa sem remédio. Então, acho que esse é o recado. A gente sempre tentar resolver sem remédio. Remédio é muito importante, a gente precisa utilizar, mas quando a gente... Tem muita coisa que a gente consegue sem, como mudança ali do estilo de vida mesmo, tá? Eu acho que esse é o recado, assim. Show de bola, doutora. Então, pessoal, vocês que estão até aqui conosco, que assistiram tudinho, vocês ouviram ela falar de higiene do sono, né? Higiene do sono. Então vai ter um corte específico só disso, só lá no nosso Instagram. Então, por favor, se inscreva aqui no YouTube, que é o podcast completo, no Instagram também, se inscreve lá, segue a gente. Os links da doutora, da rede social, vão estar aqui na descrição, tá? Dá essa forcinha, dá um joinha, deixa seu comentário. Se está com alguma dúvida sobre o que ela falou aqui, coloca aí no comentário. Depois, num momento oportuno, a gente vai bater um papo com ela. Ela traz essas respostas pra gente e a gente solta nas redes, tá bom? Então, muito obrigado, um abração para todo mundo e até a próxima. Tchau.